Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto Nuno Rico, economista da DECO Proteste, sobre a importância de amortizar o crédito à habitação antes do fim do ano para aproveitar a isenção da comissão de amortização. Mas mesmo que não consiga amortizar antes de 31 de dezembro, vale sempre a pena amortizar para poupar milhares de euros no seu crédito à habitação. Ouça a entrevista e siga as dicas. Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classe do Atibank. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classe já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Atibank simplifica. Está em vigor, neste momento, ainda a isenção da comissão por amortização antecipada no crédito à habitação para quem tem taxa variável. O que é que vai acontecer no fim deste ano? Tudo indica, para já, que esta isenção vai terminar no final de dezembro de 2025. Ou seja, vai regressar aquilo que era a comissão máxima definida anteriormente na legislação, que define que um consumidor que amortiza um crédito de taxa variável não pode pagar mais do que 0,5% do capital amortizado. No caso, quem tem crédito de taxa fixa, este valor tem-se vindo a manter, porque não foi objeto de isenção, nos 2%. E isto vai ser o novo quadro normativo. Houve propostas legislativas no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, agora no sentido de tornar permanente esta isenção e também de baixar o limite que está estabelecido para o caso da taxa fixa, porque atualmente está fixado nos 2%, a proposta vem no sentido do 0,5%. Aliás, a DECO Proteste é nesse nível de proposta que nós apresentamos e que defendemos já há algum tempo, em que a taxa variável, portanto, haja uma isenção da comissão de amortização antecipada e, no caso das taxas fixa, seja reduzida dos tais 2% para 0,5%, porque consideramos que os 2% atualmente está inadequado àquilo que é atualmente o mercado de crédito à habitação. Essas propostas no âmbito da discussão do Orçamento de Estado foram chumbadas, assim como outras apresentadas também. O que resta agora é poder o Governo fazer, em linha com o que fez o ano passado, prolongar por mais um ano esta isenção, ou então apresentar por si uma proposta legislativa neste sentido. Até ao momento, as informações que vamos tendo e as declarações públicas que vamos tendo de alguns líderes governativos não nos indicam que vá haver qualquer tipo dessa medida. Então, quem quiser aproveitar para amortizar o seu crédito à habitação é até 31 de dezembro para poupar esse valor. Exatamente, para poupar esse valor. É preciso que faça o pedido, respeitando os limites, chama a atenção para um aspecto que nós recebemos o ano passado e recebemos algumas reclamações nesse sentido, porque havia também essa iminência de terminar a isenção. Os bancos, alguns interpretam como a data válida do pedido, a data em que o pedido é feito efetivamente, outros só consideram a data em que a amortização efetivamente acontece. E isto é relevante. Vou-lhe dar um exemplo. Se eu tiver um crédito cuja prestação cai no dia 5, eu tenho que dar um pré-aviso, se for uma amortização parcial de 7 dias. Imagino que eu até dou o pré-aviso e decido amortizar, a data é no dia 10, portanto a minha decisão é comunicada no dia 10. Supostamente eu no dia 17 já poderia fazer essa amortização. Só que o que os bancos fazem é a amortização só acontece em conjunto com a prestação seguinte. Ora, será então, vai-se sentir essa amortização extraordinária na prestação de janeiro, no dia 5 de janeiro. O que nós tivemos no ano passado e algumas reclamações neste sentido é que os bancos, pelo facto de a amortização só se efetivar já em janeiro, não consideravam a isenção. Portanto, estavam a informar os clientes que já não haveria isenção. O nosso entendimento
e nesses casos nós pedimos aos consumidores para reclamar junto do Banco de Portugal, porque o nosso entendimento vai no sentido de que conta é a data do pedido de amortização, respeitando o tal pré-aviso dos 7 dias. Se eu comuniquei no dia 10 de dezembro que quero fazer a amortização, portanto ela pode ser efetivada a partir do dia 17. Logo, mesmo que só venha a acontecer em janeiro, devido à questão da prestação desse mês já ter sido paga, ela deve na mesma beneficiar dessa isenção. Então, quem quiser aproveitar esta pequena benesse é ser o mais rápido possível. Sim, convém ser o mais rápido possível, conferir com o banco qual é que é a interpretação que o banco vai fazer, para evitar surpresas desagradáveis. Esta é uma medida que nós defendemos que se torne efetiva, portanto a tal isenção, porque não só já existe noutros países europeus, vou dar 3 exemplos, a Itália, a Irlanda e a Roménia, por exemplo, já praticam taxas, a isenção de custos na sua amortização. 0 em todas as taxas fixas? Já na taxa variável, nas taxas fixas, depois aí varia, alguns cobram 1%, outros 2%. Mesmo até aqui, por exemplo, nos nossos vizinhos, em Espanha, é 0,25 no caso da taxa variável e no caso da taxa fixa ronda 1%, portanto é muito mais, neste caso é metade daquilo que é o nosso quadro. Mas o que nos leva a defender esta isenção são os dados resultantes da aplicação nestes anos. Ou seja, o consumidor foi muito beneficiado em 2022, 2023, 2024 e 2025. Sim, pelo facto de não terem pagar nenhuma multa sempre que amortizam o crédito à habitação. Houve efetivamente benefícios. Aliás, o próprio Banco de Portugal, no seu relatório de 2024 sobre os mercados de crédito, fala do sucesso, digamos assim, desta medida. Nós estivemos a analisar os dados, portanto, a medida entrou em vigor mesmo no final de 2022, nós até consideramos só os dados de 23 e 24 que já estão disponíveis e que são oficiais do Banco de Portugal, ainda não temos dados relativamente a 2025, mas um primeiro argumento que nós podemos apresentar em relação a esta medida é que ela permitiu uma poupança direta para os consumidores e nós calculamos entre o ano de 23 e 24 uma poupança de 101 milhões de euros. Tanto? Ou seja, este montante por contrato, ou seja, por amortização, isto gerou uma poupança de 237 euros por cada amortização. Que foi dinheiro que os bancos não receberam devido a esta isenção. Sim, não receberam. E que vão voltar a receber se a isenção acabar. Exato, se a isenção acabar. Mas também se olharmos para os resultados que os bancos apresentaram, não nos parece muito grande que lhes tenha feito qualquer tipo de muito problema, porque aliás eles nestes anos apresentaram lucros recorde. A poupança direta, então, de 101 milhões, se estimamos, com base em 2025, com aquilo que tem sido os dados que temos sobre a amortização, que ainda não, como digo, não temos dados oficiais, mas estimamos que no total destes 3 anos, portanto de 23 a 25, esta poupança possa atingir entre 138 a 150 milhões de euros. Ora, no total ou por ano? No total dos 3 anos. Portanto, dos 101 milhões que já temos destes 2 primeiros anos, temos aqui um acréscimo mais de 37 ou 49 milhões de euros. Dependendo, portanto, do nível de amortização que vai acontecendo ao longo deste ano e até ao final do ano. Ora, em primeiro lugar, tivemos essa poupança efetiva que as famílias... Ou seja, foi dinheiro que as famílias não tiveram que despender. O segundo argumento vai em linha, ou seja, na continuação deste. Esta medida permitiu que as famílias gerissem melhor os seus contratos de crédito. E de que forma? Os dados que existem demonstram que entre 2023 e 2024, utilizando estes dados oficiais, o número de amortizações antecipadas aumentou 78% em comparação com os 4 anos anteriores à introdução da medida. Ou seja, as famílias aproveitaram as poupanças para não só, muitas vezes, aliviar a sua prestação mensal, mas depois, por inerência, isto permitiu-lhes uma poupança no total do contrato, nos juros. Ou seja, nos juros aplicados no total do contrato, portanto, estas amortizações permitiu-lhes também gerir essa poupança que vão obter ao longo prazo. Numa altura, ou pelo menos quando tanto se fala em literacia financeira, este foi um instrumento comprovadamente que ajudou as famílias a olhar muitas vezes para as poupanças que tinham, aplicadas em depósitos a prazo, muitas vezes a render perto de zero, e olharem para a vantagem que tinham de amortizar e não só, como digo, no curto prazo ter uma prestação mais baixa, mas também no longo prazo de poupar nos juros. Portanto, claramente, esta foi uma medida também que ajudou as famílias a melhorar a sua gestão financeira, nomeadamente a gestão dos seus créditos.
Um terceiro argumento sobre esta medida é que ela criou claramente, e também foi reconhecido pelo Banco de Portugal, no relatório que eu referi há pouco, que aumentou a competitividade das propostas de crédito à habitação. E também aumentou de forma muito significativa as transferências entre instituições. Os dados que existem são só relativos ao primeiro ano de aplicação, mas são os dados oficiais que temos. Em 2023, em comparação com o ano anterior, as transferências de crédito triplicaram em relação àquilo que tinha sido em 2022. Quando falamos de transferências de crédito, ou seja, eu tenho um crédito à habitação e descubro que há um banco que me faz melhores condições e transfiro tudo para o outro crédito e baixa o spread, baixa o seguro de vida, baixam, enfim, outras comissões. E a grande vantagem, que é disso que nós estamos a falar, é que não tem de pagar uma multa ao outro banco que ficou sem o crédito, coisa que teria de ser feita caso não houvesse esta isenção. Exatamente. E apesar de muitas vezes o banco que recebe o novo contrato assume esses custos, mesmo quando havia comissões, muitos bancos às vezes ofereciam, o facto de não existir facilitou mais, não só a apresentação de propostas por parte dos bancos para serem mais competitivos, para captar novos contratos, como também facilitou para as próprias famílias, quando muitas vezes isso não estava abrangido na transferência, olhar para a possibilidade de ter melhores propostas na concorrência e transferir. Ou seja, a possibilidade de transferir a custo zero tornou-se possível durante este período. E isso vai acabar no ano que vem, se esta isenção acabar. Exatamente. Esse detalhe, o resto continua. Sim, o resto tudo continua. Apenas o que temos aqui é a reintrodução da comissão de 0,5 sobre o capital amortizado, quer se eu quiser amortizar diretamente no banco, quer se eu transferir para outra instituição. Sem querer ser mal interpretado, às vezes há males que vêm por bem. Ou seja, o facto da Euribor ter subido tanto, de certa forma, terá levado alguns consumidores a perceber a vantagem de amortizar o crédito à habitação, porque foram obrigados a baixar a prestação de todas as maneiras possíveis. Como é que podemos explicar aos consumidores a vantagem de amortizar? Porque durante muitos anos, décadas talvez, a nossa ideia é que estávamos casados com o banco até ao final do crédito. Então, o que é que muda? O que é que mudou e o que é que as pessoas devem compreender para seu próprio benefício? É muito importante e como refere bem, esta oportunidade do aumento dos juros levou com que as famílias passassem a olhar para os seus contratos de crédito e procurar maneiras, de forma imediata, de poupar dinheiro, mas também maneiras de gerir o seu contrato. Aliás, nós defendemos que um contrato de crédito, seja ele pessoal ou a habitação, deve ser olhado, deve ser gerido como nós olhamos muitas vezes para os contratos dos fornecedores de bens e serviços, em que muitas vezes temos aquela tendência, e como o Pedro aconselha nos seus programas, de olhar com frequência para as melhores propostas e transferir, ou seja um contrato de telecomunicações, seja um contrato de eletricidade. Olhar para o contrato de crédito da mesma forma, essa foi uma nova ideia, digamos assim, que começou agora, ou começou a surgir, ou ganhar mais força junto das famílias. E o facto de não ter este custo de transferir ajudou e muito a que as famílias olhassem também, porque quando olha para o tal contrato da eletricidade também, hoje em dia podem fazer a mudança sem custos. O facto de também não poderem fazer no crédito também sem custos, fez com que as famílias começassem a olhar para as suas condições. E a poupança, quando nós amortizamos, a poupança não acontece só do imediato na prestação. Essa é a face mais visível. Acontece logo na totalidade do contrato, na fatura global com os juros que nós temos, que desce de forma muito significativa, às vezes até com pequenas amortizações. 1.000 euros, por exemplo. Às vezes pensam, só se tiver 10.000 euros ou 20.000 euros é que vale a pena. Não, basta. Às vezes com 1.000 euros estamos a falar num contrato de ter uma diferença, dependendo, claro, da taxa de juros e do prazo desse contrato, mas às vezes ter mais do dobro desse valor só em poupanças de juros no final do contrato. Então, cada vez que amortizamos 1 euro, estamos a deixar dinheiro no nosso bolso que deixa de ir para o banco. Exatamente. Muitas vezes não no imediato, mas no futuro. Ou seja, eu, em vez do meu contrato ter um custo que está definido inicialmente, eu posso poupar mais 2, 3 ou 4.000 euros por poupar agora, ou por amortizar antecipadamente 1.000 ou 2.000 euros no meu contrato. Para além de que fica mais próximo o fim do contrato e o momento em que a casa é totalmente minha, porque assim que faltarem poucos euros, faltarem alguns milhares de euros, e mesmo que faltem 5, 6 ou 7 anos, quer dizer, é muito mais fácil pegar num valor que nós poupamos
e a casa finalmente é nossa e poupamos tudo até ao final, não é? Sim, até conseguir então essa antecipação do final do contrato. Mas tem ainda outras poupanças associadas que muitas vezes são negligenciadas pelas pessoas, ou pelo menos não pensam nisso, que é a poupança, por exemplo, do prémio do seguro de vida. O seguro de vida geralmente é definido em função do capital em dívida. Ora, se eu reduzir o capital em dívida, o meu prémio de seguro de vida também ele vai se reduzir. E quando se chega principalmente a umas determinadas idades, ali a partir dos 50 anos, em que o seguro de vida tem um prémio muito elevado. Estamos a falar às vezes de centenas de euros. Sim, às vezes centenas de euros, às vezes chega em casos de créditos montante mais pequeno, o prémio do seguro de vida ter um valor quase igual ao valor da prestação. E isso vai ser ainda pior para quem está agora a comprar casa de 300, 400 e 500 mil euros. Sim. Portanto, isto vai ser uma bomba relógio em termos sociais e financeiros. Se não é agora, vai ser no futuro. Portanto, é começar a amortizar o mais depressa possível. Sim, até criar aquilo que é um plano de amortizações. Este plano pode o fazer de forma muito simples. Posso lhe dar aqui já duas ideias de um plano de amortização. Primeiro, estabelecer um valor no seu orçamento mensal, um valor que vai pôr de parte. Por exemplo, vamos chamar, portanto, 100 euros, 150 euros todos os meses. Se puder poupá-los, pôr de parte para esse fim. Até pode colocar num depósito a prazo, mesmo que o juros seja baixinho, mas está lá. Depois pode optar, ou no final do ano agarrar naquela quantia que está ali de parte e amortizar, ou então estabelecer um limite, por exemplo, de 5 mil euros, e assim que atingir esse limite, fazer a amortização. Há um outro método, digamos assim, há uma outra sugestão, que, por exemplo, já tenho dado esse conselho a muitas pessoas amigas, que é, imaginem que tem um contrato de crédito à habitação com uma prestação de 700 euros. Mas eu, por exemplo, consigo, com o meu orçamento, suportar uma prestação como se fosse a prestação tivesse até 800, 850 euros, imagine. Então eu vou pôr esse dinheiro de parte. A diferença, eu vou fazendo o mesmo. Vou pondo de parte essa diferença. E depois, quando amortizar, a minha prestação vai diminuir, mas eu vou continuar a pôr o mesmo montante de parte. O que é que isto vai criar? Vai criar aqui uma espécie de um efeito bola de neve. Eu cada vez mais estou a pôr de parte mais dinheiro e eu mais rapidamente posso fazer ou amortizações maiores ou mais rapidamente e mais facilmente chegar ao fim do contrato de crédito. Conheço situações de quem conseguiu reduzir em muitos anos o fim do seu contrato de crédito precisamente com este método. Porque passou a colocar, obviamente, por exemplo, e até beneficiou quando teve uma redução da taxa de juros do contrato devido à Euribor, continuou sempre a pôr de parte o mesmo montante e foi amortizando e terminou quase 10 anos antes o seu contrato de crédito. Fazendo a conta, por exemplo, 0,5% de 10 mil euros, estamos a falar de 50 euros. O que é um valor que podemos considerar negligenciável. Sim. Portanto, é aqui um efeito psicológico. No caso dos 2%, já estamos a falar de 200 euros. Portanto, já é um valor relevante. Contudo, por exemplo, alguém que queira transferir o crédito à habitação para outro banco, e se falarmos, por exemplo, de 200 mil euros, aí já estamos a falar de centenas de euros que eu posso poupar. Portanto, é uma questão, no caso de valores pequenos, um bocadinho emocional e psicológica, mas podemos estar a falar de valores relevantes. Sim, principalmente nos casos de transferência de crédito, como refere. Os nossos cálculos de 22 e 23, de 23 e 24, referem-nos que a poupança média de cada amortização rondou os 237 euros. Ou seja, por cada amortização que os consumidores fizeram durante este período. Ora, parece, a partir de não ser um valor muito significativo, mas não deixa de ser uma poupança, mas no caso da gestão das transferências, este valor é muito significativo. Se eu tiver então a transferir um crédito de um montante mais elevado, acima dos 100 mil ou aos 200 mil euros, eu tenho aqui várias centenas de euros que posso poupar nesta transferência. E é verdade que muitas vezes é o fator psicológico de sentir que vou ser ainda penalizado por estar a amortizar. E este efeito, portanto, esta isenção, permitiu retirar esse fator. Promoveu a concorrência. Porque em alguns casos poderia haver funcionários de bancos que diziam olha, vai amortizar, mas olha, depois leva uma multa. E a pessoa fica com a ideia Sim. que é uma coisa, que é um travão, mesmo que seja uma coisa ridícula, não é? É algo que a pessoa fica com medo de ser prejudicada por tomar uma decisão que no fundo vai beneficiar. Sim, e há outros argumentos também a favor desta continuidade.
A medida foi tomada num cenário em que estávamos com taxas de juros muito elevadas, em que houve uma subida muito vertiginosa das taxas de juros. Não estamos, felizmente, nesse cenário agora, mas claramente estamos num cenário de inversão de ciclo. Ou seja, aquilo Parou de descer. Ou seja, parou de descer. As médias de Euribor desde junho deste ano entraram numa trajetória ascendente. Uma subida muito ligeira, é certo, mas está nessa trajetória já ascendente. E temos outra situação. Atualmente, como temos vindo aqui a referir, as famílias estão endividadas em montantes muito mais elevados. Uma pequena alteração na taxa de juro pode significar rapidamente um aumento de algumas centenas de euros na prestação. Por causa dos montantes que têm sido encontrados, fruto do preço dos imóveis. E o que nós notamos, o que nós também defendemos é que a redução da Comissão de Amortização Antecipada, no caso dos contratos de taxa fixa, dos atuais 2% para os 0,5%, também seria um fator de tornar mais atrativas estas propostas, que por outro lado é outra forma dos consumidores se defenderem das oscilações das taxas de juros. Aliás, em Portugal, e como nós aprendemos desde 2022 para cá, as dificuldades que foram sentidas pelas famílias portuguesas foi porque nós tínhamos, na altura, em 2022, nós tínhamos mais de 90% dos contratos de taxa variável. Agora já se reduziu um pouco esse, muito fruto dos contratos de taxa mista, mas os contratos de taxa variável eram claramente dominantes. E o que é que isto acontece? É bom quando as taxas de juros estão a descer, mas no momento em que as taxas de juros estão a subir, isto tudo cria facilmente dificuldades às famílias. Ao contrário do que acontece em muitos países da União Europeia, onde a taxa fixa é muitas vezes predominante e há uma maior estabilidade e segurança. Se nós baixarmos também aqui esta penalização neste tipo de contratos, o que nos ensina a experiência destes anos que passaram é que mais facilmente podem surgir propostas de taxa fixa mais competitivas e torna também essa maior concorrência mesmo neste produto. O que pode levar então as famílias a terem aqui uma introdução de um fator de estabilidade também para os seus contratos de crédito à habitação. Então, em conclusão, que conselho é que a DECO dá em relação à amortização do crédito à habitação até ao final do ano e depois no ano de 2026? Depois, se forem reintroduzidas esta comissão de amortização antecipada, o nosso conselho mantém-se. Apesar do tal efeito psicológico que vai criar aquelas dezenas ou centenas de euros que vamos ter que pagar, mas na larga maioria dos casos compensa em relação àquilo que é ter o capital que eu tenha disponível para fazer essa amortização aplicado num investimento sem risco, porque eu tenho que comparar com investimentos sem risco, porque não posso comparar com o investimento num fundo de ações, porque isto é algo que pode oscilar de forma muito significativa, e eu tenho um custo certo, que é o custo do crédito à habitação. Portanto, na larga maioria dos casos, compensa sempre amortizar. É criar um plano de amortização, fazê-lo de forma disciplinada, ou definir um valor pelo qual pode dispensar todos os meses, exclusivamente para esse fim. Ou fazer outra sugestão que eu dei há pouco, de olhar para a sua prestação atual e acrescer-lhe ver qual era o teto máximo que eu poderia suportar. Até imaginar que, ok, se a prestação subir, e todos nós poderemos fazer essa conta, que é, até eu posso suportar isto sem dificuldades, chegar lá mais 100, 150 euros, e começar a pô-lo já agora de parte. E tentar criar o tal efeito bola de neve, que é, eu a partir de um X montante, estabelecer um limite para a amortização, pode ser os 1000 euros, a partir dos 1000 euros, ok, vou já amortizar. Pode ser um bocadinho mais, pode ser os 5.000 euros, eu tenho 5.000 euros já de parte, vou amortizar, mas continuar sempre a pôr aquele valor de lado, e a partir daí compensa sempre. Ou seja, a amortização é a maneira mais fácil, para quem conseguir fazer a poupança, como é óbvio, mas é a maneira mais fácil e que dá um resultado mais imediato e positivo para o consumidor que tem um crédito de habitação. Com uma vantagem que às vezes as pessoas não compreendem, que é, sempre que eu amortizo, eu não estou a roubar-me a mim próprio, nem estou a prejudicar-me, porque eu vou ter de pagar na mesma esse dinheiro, só que lá mais para a frente. Estou a antecipar um pagamento que terei sempre de fazer. Sim, e ganhando juros. Poupando juros. E está a poupar juros. Porque, como eu disse há pouco, dependendo cá está do ponto em que está do contrato e do montante em dívida, facilmente eu com 1000 euros de amortização, que eu vou ter que os pagar de qualquer forma, se eu os antecipar agora, eu facilmente consigo poupar só em juros outros 1000 ou muito mais do que isso, geralmente até bastante mais do que isso. Ora, é uma espécie quase de um investimento. É como se eu, em vez de receber os juros, eu não estou a ter que os pagar no futuro.
pode-se olhar, até quase pode-se olhar... Porque não tenho que pagar 28% ao Estado. Não tenho que pagar se aplicasse isso no produto de poupança, ainda tinha que pagar 28% ao Estado. Até pode olhar isto mesmo numa ótica do investimento financeiro, quase, que é, eu estou a investir agora 1.000 euros para ir, neste caso não é não receber, para não pagar juros ao longo do período que falta para o contrato. Então quase que vai ter ali juros de 100% sem se aperceber disso. Sem se aperceber disso, e com muita facilidade isso acontece. E é a forma, cá está, de todas as formas que há de negociar um contrato de crédito à habitação, há duas que não têm custo para o consumidor, portanto não há aqui um acréscimo do encargo que o consumidor vai assumir, e que dão um efeito mais imediato, digamos assim, em termos de poupança, ou melhor, do rendimento que consegue obter dessa negociação. É a amortização e a negociação das condições do contrato, nomeadamente do spread. Se eu conseguir reduzir o spread, também tenho aqui uma redução do meu encargo, sem ter custos associados, aqui assumindo que não vai estar a contratar novos produtos para conseguir fazê-lo. Mas esta isenção permitiu exatamente estes dois fatores. Permitiu às famílias a amortização, portanto, poupar diretamente, e também aceder a condições mais competitivas no mercado, que permitiu, por exemplo, reduzir também a taxa de juros. Ora, é um sucesso, o próprio regulador já veio publicamente dizer que era uma medida positiva, que ajudou os consumidores. Obviamente, os bancos deixaram de receber esta receita, mas como eu referi há pouco, olhando para os resultados dos bancos, não nos parece que tenha sido por aí que lhes tenha feito grandes problemas, e lamentamos que ela venha novamente, esta isenção termine, e que não seja feita aqui aproveitar-se esta oportunidade, e com base até nestes resultados efetivos que nós tivemos, de alterar aqui esta estrutura de custos para o consumidor no caso dos contratos de crédito. Repare que o que nós estamos a pedir já existe em Portugal nos contratos de crédito ao consumo. Ou seja, a estrutura que existe quando eu tenho um contrato de crédito ao consumo, seja pessoal ou automóvel, é que eu, se tiver um contrato de taxa variável, pago 0%, portanto não pago. Se eu tiver um contrato de taxa fixa, pago 0,25, que até é reduzido para, 0,5, que até é reduzido para 0,25 no último ano do contrato. Ora, é basicamente agarrar naquilo que já existe no crédito ao consumo e transpô-lo para o crédito à habitação. E acho que aqui o consumidor tem a ganhar, o mercado tem a ganhar, porque tornou-se, e nós que acompanhamos, na DEC Proteste, acompanhamos o mercado em permanência, nós notámos que a partir então de realmente 2022, na altura também um pouco em resposta à subida das taxas de juros, mas passámos a ter propostas muito competitivas e uma maior concorrência entre bancos, neste caso no produto de crédito à habitação. Muito obrigado por ter acompanhado esta entrevista a Nuno Rico, economista da DECO Proteste. Cada vez que amortizar o seu crédito à habitação, mesmo com valores pequenos, é dinheiro que fica no seu bolso e que não vai para os cofres dos bancos. Faça as contas para saber quanto pode poupar se amortizar com frequência o seu crédito à habitação. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica.